Tá, a gente vai começar a ver aqui. Eu coloquei ali, né, resumo referente ao slide da aula 2, mas é basicamente assim, o meu entendimento referente ao slide da aula 2, né? Que vai ser a base de todo o nosso estudo, a parte mais importante, né, da prova, né, do conteúdo que a gente tá vendo. E aí, antes de começar o conteúdo em si, eu coloquei ali alguns conceitos que eu acho importante pra gente compreender todo o resto a partir daqui, tá? Então, o que vamos começar a ver a partir daqui é a construção histórica da psicologia social. Sem isso, a gente não vai em lugar nenhum, tá? O foco do slide em si é a construção histórica da psicologia social. Então a gente vai começar com isso, tá? Vai ser basicamente isso dessa parte na prova, né? Do slide dela, é onde se concentra ele toda a parte principal, e a parte dessa construção histórica a gente vai ver outros momentos mais avançados da psicologia mais pra frente, em outros períodos. Então a gente está construindo a nossa base histórica, né? A nossa base, a gente está vendo como que a psicologia social surgiu, né? Aí eu até enfatizei bastante ali. Tem muita coisa repetida nos meus slides exatamente para enfatizar e colocar na cabeça mesmo, tá? Então, o que estamos vendo e estudando aqui é a construção histórica da psicologia social, né? Então, a gente vai ver muito, né? Já foi mencionado muito nas aulas dela, a Sylvia Lane, o Marx, o Freud, por exemplo, porque justamente eles são a base do nosso estudo. Então, eles foram construindo a psicologia que vamos ver aqui, né? Através dos estudos deles. E o tipo de psicologia social que vamos estudar agora é o materialismo histórico dialético. Sobre isso, aguarda um pouco. Tem outro conceito muito importante que é de epistemologia e ontologia. Que isso quer dizer o quê? Né? A psicologia ela tem várias epistemologias e ontologias. A psicologia ela tem várias visões de mundo, de homem e realidade. Ou seja, epistemologia quer dizer formas diferentes de ver o mundo, o homem e a realidade. Então, basicamente, é isso que o materialismo histórico dialético é. É uma visão de mundo, homem e realidade diferente. É uma visão, é uma das, né? Então, cada abordagem, por exemplo, a psicologia social, né, no caso, psicanálise, tem uma epistemologia específica guiando suas práticas. Ou seja, o que a psicologia social que a gente vai dar ênfase aqui é a psicologia social materialista histórico-dialética. Vai ser nessa visão de mundo. É o materialismo histórico dialético que vai guiar as práticas da psicologia social que a gente está vendo aqui, né, do nascimento dela. Logo, nesse sentido, temos uma pluralidade de práticas e orientações teóricas, visões de mundo e de homem que cada abordagem vai ter. Por isso que a gente frisa essa pluralidade e multidisciplinaridade, porque são exatamente as várias formas de ver o mundo que as demais abordagens da psicologia têm, né? Ou seja, é importante ter na sua cabeça que cada autor tem uma epistemologia, que quer dizer, cada autor tem uma visão de mundo, de homem, sujeito e de realidade diferente. Cada um vai acreditar que o homem tem certas formas de pensar, agir, como o sujeito se constrói, como ele pensa, como vive. Para cada autor vai ter uma forma diferente de todos esses passos aí. E mais passos ainda, né? Então, a pluralidade e a multidisciplinaridade da psicologia social quer dizer que existem diversas formas de compreender o mundo, né? E no caso, o nosso foco vai ser compreender o mundo através da psicologia social materialista e histórico-dialética. É só implementar esse conceito na cabeça, entendeu? O conceito de materialista histórico-dialética ainda vai ser falado. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da psicologia social. Ela nasce da junção entre a sociologia e dos estudos sobre comportamento e moral. Ela nasce daí, tá?
E também temos que o psico, né, o que a gente está estudando aqui, é o objeto de estudo da biologia, da sociologia e da moral, né? A psicologia social nasce para entender como funcionam as estruturas grandes que movimentam a sociedade e, ao mesmo tempo, pensando como organizar, adaptar e normatizar as pessoas, torná-las padrão, assim, né? E surgiu também para entender, né, como uma forma de pensando no como entender o indivíduo e a sociedade, né? E aí cortou aqui meu slide, mas as flores estão aqui. O Augusto Conte, ele é um dos primeiros que surgem, né, falando desse assunto, pensando, ele pensa no lugar de construção da psicologia, tanto no seu lado sociológico quanto as características ou lado moral. Ou seja, ele é o primeiro que vem nesse assunto de psicologia social, pensando nos dois, no lado sociológico e as características morais ou o lado moral, nos dois ao mesmo tempo. Então, nessa parte aqui, a gente vai começar a pensar a psicologia social como uma ciência sistematizada. Eles vão começar a sistematizar essa psicologia social, né? Mas como se dá esse processo? A psicologia social, ela vai ter seu primeiro ato, ela vai se iniciar propriamente assim durante a Primeira Guerra Mundial. Porque aí vai começar a se pensar em como lidar com essa nova sociedade que vem nascendo, desequilibrada, uma realidade de guerra, com novas tecnologias surgindo a todo momento, armas que surgem do nada, novas necessidades de organização social, grande movimento industrial, né? Então a gente começa a se perguntar como que a gente vai lidar com isso. A gente está lidando com guerra, enfrentando guerras. Agora é uma sociedade que enfrenta guerras, né? E passando por processos que a gente nunca passou, que a gente desconhece. É quando começa a se pensar na psicologia social como ciência. E essa ciência, ela vai sistematizar e pensar relações sociais e comportamentos do sujeito. Ela vai sistematizar para poder entender melhor esse sujeito, né? Como é possível a gente preservar, vai começar a se pensar nessa realidade de guerra, vai começar a se pensar como é possível preservar os valores de liberdade e direitos humanos em condições de crescente tensão social, né? Como conseguir que o sujeito seja livre em momentos de guerra e tensões, né? Como entender ser livre dentro dos direitos universais, né? São direitos universais que agora não estão sendo respeitados, né? Como entender as crises e convulsões que abalaram o mundo? Está em total desorganização da estrutura da realidade social, né? Então, como é possível reservar, né, esses valores dos direitos humanos em condições de crescente tensão social? Então, a gente nisso começa a pensar na sociedade, em como lidar com essa tecnologia nova que chega e só mata a população. Então a gente vai sistematizar, né, a psicologia social para a gente entender melhor. A gente vai começar a sistematizar, entender os tipos de fenômenos de liderança, opiniões públicas, tipos de propaganda, tipos de preconceito, tipos de atitude, tipos de comunicações, tipos de valores, conflito de valores, né, desses conflitos de valores, relações raciais, né, relações entre grupos, entre as pessoas, relações de contexto, isso para entender como a sociedade se organiza e para entender como esses fenômenos novos estão acontecendo e mudando essa sociedade. Esses fenômenos sociais, eles vão organizar a sociedade e cabe a gente sistematizar esses fenômenos e reconhecê-los para entender como a sociedade vai lidar com as adversidades, tá? Temos também
Tipos de liderança nessa época vai ser sistematizado como autoritária, democrática e laissez-faire também. Eu acho que essa parte é isso. Vai começar a entender, sistematizar esses comportamentos diferentes, né? Entender por que tá assim, essa nova sociedade. É o momento de nascimento, então, da psicologia social como uma ciência sistematizada. E a partir disso vai surgir 2 tipos de psicologia, a partir disso tudo que foi falado. Então, depois dessa sistematização da psicologia social, depois dessa sistematização da psicologia social, para entender como essa nova sociedade está organizada, vai nascer esses 2 tipos de psicologia, que é a psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica. A psicologia social psicológica, que é a mais comum em clínica de forma geral, ela tem o foco no indivíduo, no sujeito. E a psicologia social sociológica, ela tem o foco na sociedade e nas estruturas sociais. Daí uma formulazinha que eu uso para decorar qualquer qual, a psicológica tá existindo, mas a psicologia social sociológica, você pode usar isso aqui, ó. Começa com socio de sociedade. Então a psicologia social sociológica tem foco na sociedade. É isso. Então, depois de organizar, né, a psicologia social para organizar, sistematizar, né, a sociologia, a psicologia social, para a gente entender como é que tá essa nova sociedade, né, o que está acontecendo nessa nova sociedade, surgem esses 2 tipos, né, um desses tipos é a psicologia social psicológica, né, que fala basicamente que a gente só consegue entender o indivíduo olhando apenas para o indivíduo, o foco é sempre no indivíduo, né, a gente vai mudar o indivíduo, a gente vai no indivíduo para mudar o indivíduo. Tipo, é sempre indivíduo, é só indivíduo. Indivíduo, 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 tá? E depois, né, essa psicologia social psicológica vai adquirir um caráter mais clínico. Essa psicologia social psicológica, ela tem um enfoque nos processos intraindividuais, ou seja, processos internos, como pensamento, sentimento e comportamento. É o que a gente chama, esse intraindivíduos, a gente chama de giro pro indivíduo. Tipo, a gente vai culpar sempre o indivíduo, basicamente. Então, foco nos processos intraindividuais responsáveis pelo modo que o indivíduo respondem a estímulos sociais, né? Então, seria isso, né? Estudar o indivíduo por meio do pensamento, sentimento e comportamento. Vai tratar desses 3 objetos de estudo olhando pro indivíduo, né? É tipo, por exemplo, o TCC, que é sobre o comportamento, ação e pensamento, né? A psicanalítica, né? Clínica de forma em geral, o foco é no indivíduo. A psicologia social histórico-cultural foca no indivíduo, com a relação com o ambiente, com o contexto. Então, tipo, por exemplo, essa que eu citei agora, de psicologia social histórico-cultural, ela foca, de novo, no indivíduo com a relação com o ambiente, com o contexto. Então, isso foge de psicologia social psicológica, entendeu? É sempre o indivíduo. Se tiver indivíduo com o ambiente, não é psicologia social psicológica. E para mudar o indivíduo, a gente precisa para mudar tudo aqui, para mudar tudo no padrão da psicologia social psicológica, para mudar tudo aqui, eu mudo tudo no indivíduo, basicamente. É isso, é o foco no indivíduo. É isso. E aí a gente tem também a psicologia social sociológica, né? Que ela fala como não tem como mudar a sociedade se não for pela própria sociedade. Gente, aqui não vai falar de indivíduo, não. O foco aqui é pensar a sociedade e as relações sociais, não o indivíduo.
A gente vai a gente vai focar nos fenômenos que surgem em diferentes grupos de sociedade. Foco nos fenômenos, né, que vão organizar esses indivíduos em grupos, né? Então, aqui estudamos a experiência social de cada indivíduo, as relações grupais de cada indivíduo e como a sociedade se estrutura, focando sempre em sociedade. Foco na sociedade, nos diferentes grupos e relações em que o indivíduo está inserido. Entender as estruturas sociais, como se organizam e como elas pensam, né? A gente tem aí como exemplo a psicologia da educação, que estuda como se dá o desenvolvimento, faz a experiência no laboratório sobre esse desenvolvimento. A gente tem a psicologia do trabalho, que estuda como gerar maior rentabilidade, adaptar o sujeito ao trabalho, como ter maior qualidade de trabalho, desenvolvimento no trabalho aumentar, né? Enfim. E a psicologia de poder também, que estuda as relações de poder. O indivíduo e a sociedade são vistos como separados tanto aqui quanto na psicologia social psicológica. Nenhum momento aqui juntou, não. E para mudar tudo aqui, você tem que mudar a sociedade. Então, é foco nas experiências sociais, nos grupos sociais e na sociedade. E a partir desses dois, vão surgindo várias formas de psicologias sociais, né? A partir da psicologia social psicológica e a partir da psicologia social sociológica. Cada lugar começa a vir como uma psicologia social diferente. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, há a criação de várias psicologias sociais, né? Temos a psicologia social norte-americana, por exemplo, aí, que busca a garantia de uma vida melhor aos homens, através da intervenção e rigidez científica aplicada nas relações sociais. Os estudos até aqui não foram suficientes para entender o que levou à guerra, tá? Então, aqui se pensa agora que precisamos de uma psicologia social que garanta que as tensões sociais não ultrapassem as nossas relações individuais. Tipo, agora se pensa isso, entendeu? Formas de ajustamento e adequação de comportamentos individuais ao contexto. Tipo, a gente ainda não entendeu por que teve a guerra, mas agora a gente está pensando, né, no indivíduo, tentando entender, né, ainda o que leva o indivíduo a fazer isso, né? Comportamentos individuais de cada indivíduo em seu contexto, visando no pensamento, no sentimento e comportamento. Ou seja, essa psicologia social norte-americana é uma psicologia social psicológica, né? Porque ela tem o foco no indivíduo. Aí a gente vai usar a sociedade como um plano de fundo onde o indivíduo atua, tá? Vai ter o foco no comportamento do indivíduo, que é movido por causas internas. Então, aqui a gente estuda o comportamento do indivíduo e as causas internas que promovem esse comportamento, em vários sentidos. A gente vai pensar em traços de personalidade, tipos de traços de personalidade, tipos de atitude, tipos de motivo e tipos de instintos. Qualquer mudança aqui que venha é por causa do indivíduo e somente do indivíduo. Psicologia social psicológica. A gente muda o indivíduo pelo indivíduo aqui nesse momento na psicologia social psicológica, tá? A gente pensa assim que precisa, né, nessa época, pensa que a gente precisa ter uma psicologia social que dê motivos, uma ideia de vida que dá motivo para a pessoa se adequarem a essa nova realidade. Tipo, dê motivos, não mudar do nada. Você dá motivo para a pessoa se adequar a essa nova realidade. Por que teve essa guerra? Por que essa pessoa se adequou a essa nova realidade de guerra? E vai ser por meio desses tipos de traços de personalidade, tipos de atitude, tipos de motivos, tipos de instintos para entender por que teve essa guerra. Por meio dessas coisas, eu tenho os traços de personalidade desse indivíduo. E
nessa parte, eu acho que é isso. Depois a gente vai começar a ter a crise da psicologia social norte-americana, porque eu sempre ocupando o indivíduo e talvez não seja assim que funcione. Então eu vou falar um pouco mais com base nessa crise, que é uma época que se começa a perguntar por que sempre o indivíduo, sabe? Por que esse foco exagerado no indivíduo? Sempre é culpa do indivíduo mesmo? Será que apenas o indivíduo é capaz de mudar essa lógica social, pensando em guerra ou não? Será que focar na mudança do comportamento de um indivíduo é suficiente para dar conta dessa realidade como um todo? Exemplo, tomar banho curto vai acabar com o problema de água no mundo. Então, será que é isso mesmo? E aí começa uma crise metodológica e conceitual, né, de questionamentos das bases conceituais e metodológicas, né? Temos questionamentos como: será que será que temos que adequar o sujeito à realidade, à sociedade, deixá-lo ideal, tipo, como agir, né, e etc. Sem falar na sociedade, será que podemos criar alguém, um comportamento ideal? Temos base para criar modelo de sujeito? Será que não precisamos de uma realidade social? Lidar com a realidade apenas com o indivíduo é possível? Então a gente começa a questionar também a relevância social, a excessiva individualização dessa psicologia social psicológica para entender o mundo, né? Essa linguagem científica cada vez mais neutra e afastada da sociedade, da realidade social. Desenvolvimento de teorias que não davam conta da realidade que surgia. A artificialidade dos experimentos conduzidos em laboratório não era algo real, não era algo que dava para dar conta na realidade. Falta de compromisso ético e fragmentação teórica também tudo isso começou a ser questionado. Ou seja, existem problemas que são sociais, mas também são individuais. Ou seja, não dá para pensar em somente o indivíduo ou somente a sociedade isoladamente. Precisam ser pensadas juntas e dentro da sociedade, e não em laboratório. Então, será que essa psicologia chega na sociedade, entende os problemas dela, essa psicologia social psicológica? Né? Será que essa psicologia atinge a sociedade? É tipo quando alguém da família sabe que você faz psicologia e começa a falar que é de doido. Será que essa psicologia atinge a todos realmente com uma meta positiva? Então, será que as pessoas naquela época entendiam que existe uma psicologia social, existe uma psicologia, né, além da psicologia clínica? Isso foi discussão nos anos 50, 60 e começou uma crise por aí, né? Por esses anos aí a crise foi entre 50 e 60. Então depois da crise, né, da psicologia social norte-americana, vai ser um período de novas propostas, mas com muito foco ainda no indivíduo, né? Por exemplo, surgem a neurociência social e a psicologia social evolucionista, que são psicologia social psicológica e psicologia social sociológica ao mesmo tempo. Eles levam em consideração outras formas de pensar e o social e têm foco na cognição. Mas o social é muito importante, né? O social nas teorias aqui é muito importante, porém o indivíduo ele ainda se sobressai. O indivíduo ainda é um foco em ambas essas novas abordagens aí, essas novas teorias. Retomando então, essa neurociência social, essa psicologia social evolucionista que surgem aí, eles têm foco na cognição social, nas atitudes, nos processos grupais, mas ainda o foco no indivíduo, ele ainda se sobressai. E depois dessa psicologia social na América do Norte, a psicologia europeia, psicologia social na Europa, ela vai surgir em resposta à psicologia norte-americana. Então vai ser aqui na psicologia social na Europa que vai começar a se pensar no indivíduo e sociedade que não vão se separar. O Marx e o Hegel, não sei falar o nome dele,
foram os principais que deram importância a como a sociedade e o indivíduo não se separam, né? Eles inclusive são fundamentais para entender os fenômenos sociais. Aqui, eles não... O indivíduo e a sociedade, eles não se completam. Nenhum vem primeiro e o outro vem depois. Eles são tensionados, né? A gente chega nessa parte da psicologia social, que a gente tem noção que o indivíduo e a sociedade, eles não se completam, nenhum vem primeiro e nenhum outro vem depois. Eles são tensionados. Se uma romper ou alterar, a outra para de existir, a outra parte também vai se alterar, né? Uma depende da outra para existir. São produto e produtor, que essa é uma questão que a gente vai ver mais para frente. O materialismo histórico e dialético que a gente falou no começo, inclusive, ele surge daqui. Porém de um ponto que ambas não se separam, né? O materialismo histórico dialético, ele surge na psicologia social na Europa, de um ponto, né, em que a sociedade com o indivíduo ele não vai se separar. E o indivíduo e a sociedade eles precisam conversar de forma dialética. E o que é forma dialética? É basicamente isso de estar tensionado. Né, o indivíduo e a sociedade estão tensionadas como um fio de poste, né, que tem que ter uma certa tensão, tem que ficar assim, senão vai se romper. Se uma parte romper ou alterar, a outra parte também vai romper e se alterar também, né? A psicologia social na Europa, ela se estabelece a partir de um grupo que estuda a identidade social e o outro que estuda a representação social, igual eu coloquei no slide. E nos anos 80 estava muito em alta, né? Tentava articular entre o indivíduo e a sociedade. Essa visão de ter uma identidade estava muito em alta, né? E também foi nos anos 80 né, que ouvimos falar muito sobre identidade, representação social, movimentação social, teorias identitárias, teorias de orientação sexual, diversas teorias embasadas na psicologia social europeia, que tentava articular entre o indivíduo e sociedade de alguma forma. Então essa dependência começou na psicologia social na Europa. O foco do estudo da identidade social é pensar como os indivíduos vão se formar nas relações com os processos grupais de sociedade, de liderança, de influência, de afeto, como nossa identidade, quanto sujeito, nosso eu, é formado nessa relação social, nos contextos familiares, econômicos, políticos e afetivos. Eu não vou agir no trabalho igual eu ajo com a minha família. É tipo isso que é um pouco da identidade social. E aqui também teve as mesmas críticas que teve na psicologia norte-americana por focar no indivíduo, né? Aqui também começou a se falar sobre, será que focar só na sociedade funciona, né? Eram as mesmas críticas, né? O indivíduo, ele no final das contas, ele é fundamental também, né? Então também é um momento que a gente vai começar a entender que existe uma necessidade de representação social, entender o que são representações. No primeiro momento, então, vou dar uma revisão dos dois, da identidade social e de representação social. No primeiro momento, a identidade é formada, então, que é um dos fenômenos da psicologia europeia. E no outro, temos a representação social, onde vamos criar modelos, categorias, que vão dizer sobre a nossa capacidade de representar os fenômenos sociais que nos permeiam, que são os fenômenos de saúde, doença. Teremos representações sociais, teremos modelos. O que é um modelo de saúde? É você estar bem, é você estar correndo num campo florido, né? Enquanto identidade social é como você representa para sua família, como você é representado para sua família, no seu trabalho. Então, representação social é categorizar, ter modelo para, por exemplo, saúde. O que representa a noção de doença também, né? E
como isso vai atuar tanto na vida do indivíduo, né, de cada pessoa, quanto na vida social das pessoas. Então, a psicologia social europeia é a primeira a tentar fazer a articulação do indivíduo com a sociedade e não separá-los. E vai ter dois fenômenos sociais a serem representados: a identidade social e a representação social, ou seja, a identidade social e a representação social são fenômenos. A identidade social, como a gente se forma quanto indivíduos nas relações e contextos afetivos sociais. Então, a identidade social é como a gente se forma quanto indivíduo nas relações afetivas, sociais, grupais, e aí vai. E a representação social é como os fenômenos sociais são colocados enquanto modelos na nossa vivência social. É igual o que é saúde, o que é doença, né? A modelo de doença mental, de violência, de justiça, desemprego, amizade, o que é isso tudo? Qual que é o modelo econômico também? Então é isso tudo. Por exemplo, mais um exemplo de representação social. A representação social do ovo, né? Que foi um exemplo que ela deu. O que é o ovo? O ovo é saudável, o ovo não é? Então, vários médicos vão falar que é e vão falar que não é. E a gente vai orientando a nossa vida por meio dessas representações e significados, né? Que o fenômeno da significação de comer ovo ou não vai dar na nossa vida. Tipo, isso vai ter sentido. O fenômeno de representação social, então, por exemplo, você viu no TikTok que comer ovo faz bem e você leva isso pra sua vida. Isso é o fenômeno da representação social. E da identidade social é como você age com a sua família, como você age com seus amigos. Vai ser diferente. E é aqui também na psicologia social na Europa que começa a surgir a psicologia social crítica, que é a usada aqui também, né, no Brasil. A crítica, ela pensa que não há como mudar a sociedade se não mudar as estruturas básicas, como, por exemplo, mudar o Estado, né? E o Estado, por exemplo, ele seria um instrumento do povo e para o povo, um instrumento para gerar mudanças, mas na realidade é mais complicado, né? Então, a gente começa a pensar também como cada região, país, continente, enfim, tem seus próprios fundadores da psicologia social, pois as formas de organização social elas são diferentes e cada país assim tem necessidade diferente, mas também tem as semelhanças. É por isso que a gente não joga autores grandes, fenômenos grandes fora, porque acontece em todo lugar. Por exemplo, o capitalismo, a organização de trabalho, o princípio de lucro. Isso vai começar a ser pensado como características universais, influenciando o particular, grupos de convivência e no singular, nossa subjetividade, na forma como vemos e experimentamos o mundo. Então, retomando novamente o conceito, antes de continuar, a psicologia social europeia é a primeira que tentou articular entre o indivíduo e a sociedade de alguma forma. E também é a primeira vez que se falou em psicologia crítica. E, de novo, a identidade social é pensar como os indivíduos vão se formar nas relações com os processos grupais de sociedade, de liderança, como se forma nos vários grupos que ela tem na vida dela, né? Tipo, família e amigos. E a representação social devemos entender o que são representações, né? A gente vai criar modelos, né? Representação social, basicamente, né? Criar modelos e categorias que vão dizer sobre a nossa capacidade de representar os fenômenos sociais tipo do ovo, tipo, ovo é bom ou ovo não é bom, né? Que a gente vê falando no YouTube, tipo isso. Que nos permeiam, que são os fenômenos, e a gente vai formar a nossa identidade também com isso, né? O nosso pensamento com isso, né?
com essa representação social de várias coisas. Então a gente entra agora na psicologia social na América Latina, que tem muita coisa para falar. Quem entende a sociedade e o indivíduo enquanto processo é a psicologia social latino-americana. O indivíduo e sociedade se relacionam e formam a subjetividade do sujeito, a partir de uma psicologia social crítica, que vai ser apoiada nos princípios da psicologia europeia, levando em consideração que o indivíduo e a sociedade não se separam, porque foi na psicologia europeia que tudo começou e veio para cá, né? O indivíduo não existe sem sociedade e é preciso que um mude para mudar o outro. Só muda assim, né? E mais ou menos isso começou a surgir, a psicologia social na América Latina surgiu nos anos 70, depois da crise. Aqui é realmente que o indivíduo e a sociedade não vão se separar, né? Aqui já tem esse pensamento, ponto, e é isso. Pensa no território, pensa nas contradições históricas também, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente foi colonizado por meio de expropriação, que é extrair o que tem de bom e levar para outro local. E nos Estados Unidos, por exemplo, era colonizar como colônia, construir um novo mundo ali. O pessoal rico ia para ali, construía grandes fazendas e tudo mais. Ou seja, nosso processo social é diferente. E a construção da subjetividade vai ser diferente também. A forma de pensar e agir. Subjetividade é a forma de pensar e agir. Também vai ser diferente. É basicamente isso. Se lá no princípio for diferente, tudo a partir daí também vai ser diferente. Cada processo histórico de cada país entende o processo, por exemplo, um processo assim, por exemplo, de crime, vai entender de uma forma diferente. A nossa especificidade histórica entende crime de um jeito, nos Estados Unidos vai entender de outro. E é aqui que a gente vai começar a falar que o nosso território importa. A nossa realidade vai ser diferente da Europa, que vai ser diferente de outros demais lugares, né? E temos autores importantes também, né? Como a Sylvia Lane, né? Que funda a Abrapso, né? Nos anos 80. E a Lapso também, Associação da América Latina. E a Abrapso é no Brasil, né? Se não me engano. Então a gente tem que começar a pensar do ponto de vista que vivemos numa realidade desigual. Tem o que domina e o que é dominado. Basicamente é isso. Temos as contradições e temos o poder, né? As contradições porque temos direitos universais, mas que foram desrespeitados de maneira diferente do que foi desrespeitado na Europa e demais, né? Mas foi desrespeitado. Temos direitos universais que foram desrespeitados, isso é uma contradição. E o poder, né? A colonização é uma relação de poder, relações de poder, né? De quem é dono e quem é escravo. Isso vai organizar a nossa sociedade até hoje de modo diferente, né? A psicologia social, hoje em dia, ela tem 3 focos ou atuações, né? Construtivista, parte da ideia de que podemos construir as coisas e podemos desconstruir. O comportamento, que tem foco no comportamento. Aí essa construtivista, ela não pensa no grande. Eles pensam, tipo, muda já, sem pensar no grande. E o materialismo histórico dialético, que é a crítica, né? Que é a psicologia crítica. E parte do ponto que podemos construir, mas temos uma base material que só se altera quando se altera a sociedade também. A sociedade seria o grande, né? O materialismo histórico pensaria no grande e a construtivista já não pensaria, né?
A Sylvia Lane, ela vê como a psicologia teoretizada, né? Na época lá, não tinha consulta de graça, né? Além de que a psicologia que estava na época desconsiderava o contexto do Brasil. A psicologia social psicológica culpava o indivíduo, né? Tinha todos esses fatores. Tinham fatores que Estados Unidos e Brasil sofreram colonizações diferentes. Essas formas e contextos diferentes vão influenciar no processo de formação, de processo mental de cada pessoa. É importante isso. Na América Latina, precisa ser visto a partir das contradições sociais. Cada país, né, precisa ser visto a partir das contradições sociais, pensar no processo, pensar na desigualdade, no caso daqui, né, que permeia a nossa sociedade até hoje. Não tem como entender sem focar nas estruturas de poder. Entendem as lógicas de poder do grande ao pequeno. É basicamente assim. Precisamos olhar para o contexto histórico que vai ser travado por cada lugar para construir uma psicologia social que faça sentido para aquele local. É o que eu estava falando. E a Sylvia Lane vai ter foco nas contradições e desigualdades sociais, né? A psicologia social daqui é específica no contexto social da América Latina, né? Isso vai formar essa psicologia, né? Esse contexto vai formar nossa subjetividade, tanto individual quanto em grupo. E entender as estruturas sociais ao longo da história, porque reproduzimos isso. Então, entender as estruturas sociais ao longo da história é importante por causa disso. A gente reproduz até hoje. Contexto histórico e social pelo que passamos, a gente reproduz. Na nossa subjetividade, enfim. Então, depois desse momento de juntar o indivíduo com a sociedade, torná-los dependentes, a gente sai do conceito de que saúde é estar saudável e sem doença, simplesmente. Essa coisa unilateral de doença, né? De você estar doente, você tem sintomas, né? Se você não está doente, não tem esses sintomas. Está saudável, não tem esses sintomas. Sai desse paradigma que considera apenas o físico, sem considerar o contexto em que o sujeito está inserido, né? Então, a gente entra no conceito de que a saúde deve ser considerada um alvo em movimento. A saúde é um processo também. Então, quem está saudável tem um bem-estar social da mente e do corpo. E das relações sociais onde estão inseridas, no trabalho, na família, no âmbito econômico. A saúde ela não vai ser uma condição isolada e estática. A qualidade das relações que o indivíduo está inserido exerce influência sobre ele, né? O contexto familiar, social, profissional, político, econômico, o foco sai da doença e passa a ser a saúde, né? E esse contexto familiar, social, profissional, todos esses contextos são importantes para se entender como se forma a subjetividade, né? Como é que é o pensar desses sujeitos, como somos. Isso começa a ser entendido também nessa parte. Então a gente entra agora na Sylvia Lane, né? Com as que ela trouxe para o Brasil, inaugurou na América Latina, principalmente no Brasil, as teorias da mediação. Que é basicamente, a teoria da mediação é basicamente pensar que precisamos olhar para a população e entender o nosso contexto histórico, as nossas relações sociais, formas econômicas, para aí então pensar na forma psicológica, pensar na forma da psicologia que vamos ter que ter e vamos nos movimentar para ter. Como iremos atuar com essa psicologia? Vamos começar a pensar que psicologia é essa e para onde estamos olhando. Então, a psicologia na década de 70, ela tinha um foco clínico, né, no indivíduo, que era um atendimento totalmente privado, né, era preciso pagar para ter esse atendimento. Em 88 surgiu o SUS, né, mas enfim,
conceito dela, a visão dela é que realmente precisamos construir uma psicologia feita pela e para a população, pensando na população, pensando nas características históricas, territoriais e como essa psicologia vai chegar nessa população. Então, propõe uma psicologia que leve em consideração tanto o indivíduo quanto a sociedade, não sai disso, sabe? Agora é isso, né? Elas não vão se separar, são produto e produto um do outro. E vai pensar exatamente nisso. Qual que é o contexto dessa sociedade que a psicologia está inserido, né? E esse também é um momento de redemocratização, que a gente está saindo da ditadura nesse momento. Então, a psicologia social no Brasil, vamos começar de algum ponto, né? A psicologia social no Brasil, ela é crítica, tá? E a psicologia social crítica é materialista histórico dialética. E ela é materialista por quê? Porque consideramos as relações materiais, como nos organizamos economicamente, desigualdades sociais, e porque tem ricos e pobres, porque tem classes sociais. É histórico porque o nosso contexto histórico é fundamental para entender quais são as nossas relações de poder, de dominação, quem tem dinheiro, quem tem acesso à saúde, educação no Brasil ou América Latina. E é dialética porque entendemos que os indivíduos e sociedade não se separam, um é produtor do outro. Isso eu vou explicar daqui a pouco de uma maneira melhor. E a forma com que essas estruturas vão ser colocadas historicamente vão dizer a forma que a gente vai naturalizar os espaços, né? Igual a colonização dos Estados Unidos, né? Norte-americana, pessoas ricas que queriam, né, ter essas terras e construir um novo mundo. E no Brasil tira o que é bom e leva para a Europa e deixa o que é mais ou menos, né? Essa estrutura histórica do Brasil faz com que a nossa construção de subjetividade social e individual seja diferente da norte-americana, de novo reforçando isso, né? E no Brasil precisa ser crítico, porque, né, ser crítico quanto às relações de desigualdade social com a instituição, indivíduo, sociedade e aos nossos processos históricos. Por isso temos a visão do materialismo histórico dialético. Então, na psicologia social no Brasil, começa a se pensar quais são as práticas sociais que a gente vive, nosso tipo de violência, nosso tipo de relação de preconceito, estereótipos que temos, que desenvolvemos, né? Tipo de conceito de realidade que temos, quais as identidades e subjetividades que temos especificamente aqui no Brasil, e como estão as relações sociais de trabalho, gênero, né? Quantos gêneros tem, né? Como é o sistema de trabalho, como se dá as relações históricas e quais são considerados disso tudo. E isso é pensado de forma dialética, né? É uma construção, né? É uma crítica às contradições sociais no processo histórico de desigualdade. A psicologia social no Brasil, ela se estrutura através da Lane, né, a Silvia Lane, né, que tem as teorias de mediação. Eles são ela é, né, todos os envolvidos aí, né, na psicologia do Brasil, né, são leitores que vamos estudar e serão materialismo, processo histórico da dialética, né, materialismo histórico dialético. A psicologia social, ela preocupa basicamente com os problemas sociais, procurando assim desenvolver um saber autônomo e capaz de compreender tais fenômenos. O indivíduo e sociedade, ela dependem uma da outra, né? Ainda tem esse conceito aqui, vai ficar igual que eu falei, né? Isso surge na psicologia europeia, né? E depois são confirmados no Brasil, com as teorias de mediação, né?
Então, o foco no olhar da psicologia crítica é um foco de relações de práticas sociais, né? Quais são os tipos de relações de violência, inclusão e exclusão? O que as suas características dizem do processo de constituição, né? Quais são as relações de gênero, de cor, atividades de intervenção, identidade e subjetividade do sujeito, relações interpessoais, motivação, crenças, valores, ideologias, relações de poder e desigualdade. Essas relações interpessoais aí, né? O sujeito ele vai atuar, né, nessa visão sobre a sociedade e o modificar com seus valores. Por exemplo, e ao mesmo tempo o indivíduo é produzido pela sociedade, pois interfere naquilo que o indivíduo é, no que é possível dele experimentar e enxergar sobre a sociedade. Então, o sujeito atua sobre a sociedade e a modifica com seus valores, né? Ir à igreja no domingo. A sociedade vai ser modificada por isso. Ao mesmo tempo que o indivíduo é produzido pela sociedade, porque vai ter um limite que o indivíduo pode agir naquela sociedade, porque é uma sociedade desigual. Então vai ter um limite, né? Vai ter tipo, quero ter o carro do ano, mas eu não posso ter o carro do ano, porque a pessoa nasceu pobre. Então ela não vai ter. Vai ter um limite que a sociedade põe, né? Então agora a gente vai para o último slide, que teve explicação, tá? E esse último slide, ele é a cara, né, da psicologia latino-americana, e ele explica como se dá a relação entre indivíduo e sociedade, que um forma o outro, né? A psicologia social europeia, né, veio para o Brasil, né? Do Brasil é inspirada na europeia. A psicologia social europeia veio do Brasil por meio da psicologia social latino-americana, né? Que é a psicologia social crítica / né, materialismo histórico dialética. O último slide, no caso, não vai ter representado aqui, mas quem quiser seguir no que ela deu, né? A gente vai partir do ponto que o indivíduo e a sociedade não se separam. O indivíduo é produtor e é produzido pela sociedade e vice-versa, né? E a sociedade também é produto, depende do indivíduo para existir, né? Então, ambos são produto e produtor de ambos, né? Ou seja, o indivíduo é produto e produtor da sociedade, a sociedade é produtor e produto do indivíduo, né? Aquilo que o indivíduo faz altera como a sociedade se organiza, e como a sociedade se organiza vai alterar o indivíduo, o que ele faz ou o que ele não faz da vida dele. Então, o indivíduo é produto e produtor da sociedade. Tudo isso na visão da psicologia latino-americana crítica, materialista, histórica e dialética. O homem, ele é produto e produtor do meio, né? É uma dialética, é aquela tensão que eu mencionei. Ação e resistência, a dialética, ela se dá por meio da ação e resistência. Ela age alterando o meio ao mesmo tempo que resiste à alteração do meio. Esse conceito é bem importante. Eles são fios tensionados, igual que eu dei o exemplo, né? Para que exista uma relação indivíduo-sociedade, né? Precisa ter essa tensão, precisa ter essa relação de ação e resistência, né? Age alterando o meio ao mesmo tempo que resiste à alteração do meio, para não ser rompido, é tensionado. Então, a gente tem uma baita relação aí de indivíduo, grupo e sociedade. Vamos partir aí dos indivíduos, então. Que os indivíduos são dependentes, perversos, polimorfos e diversos.
Então tá. São dependentes por quê? Porque quando nasce, quem vai cuidar são os outros. Para ele ter cultura, para ele ter ética, para ele ter linguagem, para aprender normas sociais, aprender habilidades em geral, ele precisa de outros. Perverso polimorfo porque é aberto ao diferente. Para você sentir emoções, você não precisa de alguém que seja igual a você. Então pode ser alguém diferente, né? E diversos, porque a gente precisa de diversidade, tanto biológica quanto cultural, para existir. E aí, para a gente adquirir essa experiência, né? Temos o grupo, né? Que são a instância mediadora. A gente experienciar a vida por meio dos grupos. Microgrupo primário seria a família, depois seriam os amigos. Eles mudam a nossa visão de mundo. E o macrogrupo seria time de futebol, seriam colegas em geral, né? E aí tem os processos grupais. Eu tô dando um resumo bem breve para vocês entenderem o conceito. E aí depois vai ter outras coisas assim que, enfim. E aí, pelos processos grupais, a gente chega à sociedade e depois à socialização. A sociedade é o contexto. A gente começa pela contextura de sujeitos, o que eu posso ou não ter acesso, que a sociedade me limita, a dependência mútua, porque eu sou produto e produtor da sociedade, como a sociedade é produto e produtor do indivíduo. É uma tarefa funcional, o indivíduo contribui de alguma forma, né, no funcionamento da sociedade, trabalhando de forma cultural, e participação social. A sociedade demanda da participação do indivíduo. Esse é o contexto geral do último slide. Agora eu vou entrar em outras partes. Nesse mesmo contexto, o indivíduo ele constrói a sociedade. A sociedade pega esses produtos e separa o que pode ou não ter acesso, porque a sociedade é desigual aqui. Então, de novo, o indivíduo constrói a sociedade pega esses produtos e separa os que podem ou não ter acesso. Desigual. A sociedade dá contexto para a formação do indivíduo, decide o que ela pode ou não acessar. Por esses motivos também a gente tem a tríade, de que vai ser a base sociológica para a psicologia, sociedade, indivíduos, grupos, Dependemos de outros para entender o mundo e nos entender como sujeito do mundo, Por isso que os indivíduos são dependentes. Pegando de novo no quadro, comecei nos indivíduos e a primeira característica é dependentes, Ou seja, somos dependentes de outros para entender o mundo e nos entender como sujeito dentro do mundo. O perverso polimorfo é aberto a diferentes experiências, Temos características individuais. Nossa forma de experiência na vida é sempre mediada. Os microgrupos, aí agora já tô no microgrupo. As características individuais seria do diversos, tá? Nossa forma de experiência na vida é sempre mediada. E já vamos pros grupos. Os microgrupos formam os macrogrupos na sociedade, tá? A socialização é trazer os valores da sociedade para você. O quanto o grupo nos permite experienciar, vamos nos reconhecer como indivíduo. Então, o grupo dá a experiência necessária para a gente se reconhecer como indivíduo. A gente vai ter uma noção de como a gente a família, por exemplo, A família vai construir a gente, vai ser nosso primeiro contato. Então, literalmente, o grupo, quanto a família nos permite experienciar, E assim a gente vai se reconhecendo como indivíduo. É isso, essa frase.
quanto a família, quanto os amigos nos permite experienciar. Daí a gente vai se reconhecendo como indivíduo, né? Tanto amigos quanto a família ajudam a nos reconhecer como indivíduo. Principalmente o primário, né? Mas os macrogrupos também. O indivíduo é o mediador entre o grupo. O grupo é o mediador entre o indivíduo e a sociedade, tá? Grupos tornam a vida mais diversa. O macrogrupo, né? Orienta a ação do que gostamos. É tipo o time de futebol. É isso que o macrogrupo, os colegas fazem. Eles orientam o que a gente gosta. Grupos oferecem experiência que a sociedade oferece para a gente. Ou seja, os grupos, eles oferecem a delimitação que a sociedade faz. Por exemplo, gosto de futebol, mas eu posso viajar para ir naquela partida lá de futebol. Eu tenho dinheiro para isso, né? A sociedade diz para o indivíduo o que pode experienciar e os grupos mostram isso. A sociedade, a gente tem que ter em mente, eu acho que tudo isso gira em torno que a sociedade é desigual. Uma sociedade estabelecida através de relações de poder. A nossa experiência é delimitada através do local social onde estamos, né? Qual classe social a gente está? A sociedade, ela dá significado às experiências dos sujeitos. Não existe sociedade sem sujeito e nem vice-versa. E nem sujeito sem sociedade, né? Ou seja, o tipo de carro, o tipo de moto, o tipo das coisas que eu posso ter depende do dinheiro, depende do que a sociedade me limita de ter. Depende de como eu nasci. Vamos ter significados nas relações, o que comemos, vestimos, através do contexto em que a sociedade está inserida. Por isso, essa relação é dependência mútua. Então, vamos ter significado nas relações do que comemos, do que vestimos, através do contexto em que a sociedade se insere. Então, é uma dependência mútua, porque o que eu visto e o que eu faço depende do meu contexto na sociedade, ter dinheiros ou não. Estrutura que dá significado às experiências individuais, ou seja, a estrutura da sociedade em que eu vivo e estou inserida e que dá significado às minhas experiências individuais. O indivíduo, ao escolher o que quer fazer, constrói a sociedade. Quero ser psicóloga, estou construindo a sociedade, ao mesmo tempo que a sociedade, ao decidir quais são as possibilidades de experiência que esse indivíduo tem, vai estar construindo o indivíduo, né? Quero ter o carro do ano, você pode ter? Não. Então a sociedade está dizendo que não pode ter, que você não pode ter e vai delimitar a sua experiência. Tarefa funcional. Voltando aos conceitos aí, né? Na sociedade. Tarefa funcional. Se a sociedade diz onde o indivíduo deve estar, então existe uma tarefa da sociedade que é dar significado para as experiências desse indivíduo. E a tarefa do indivíduo é fazer a sua sociedade continuar funcionando, pois ela está organizada. Por isso, demandamos de participação social para a sociedade existir. Participação social, que é o último tópico de sociedade. Precisa que as pessoas estejam fazendo escolhas e vivendo suas experiências para que a sociedade exista. Sociedade ideal na psicologia crítica seria igualdade, que as pessoas fossem para onde quisessem, fazer o que quisessem, acesso ao mínimo, que é ter liberdade. Nossa psicologia crítica surge da nossa sociedade desigual,
Não é todos que tinham acesso à psicologia, igual a Silvia Lane falou, que era algo elitizado. O contexto histórico que cada sociedade tem determina o tipo de psicologia que vai ser criada ou usada no local. A sociedade organizada de forma desigual. Nossa sociedade é contraditória, pois ela fala que podemos fazer, mas na verdade a sociedade molda as nossas escolhas pelo aquilo que podemos historicamente, materialmente, qual sua classe social, quem tem acesso ou não às coisas. E nascemos e somos socializados naquilo que a sociedade nos permite experienciar através da mediação dos grupos primários, família e amigos, né? Ou seja, nascemos e somos socializados naquilo que a sociedade nos permite, né? Sua família é rica ou é pobre, você vai nascer em berço de ouro ou você vai nascer em berço de bronze, né? E vai ter as experiências que são permitidas para cada uma das situações, famílias, né? Isso aí, então, vai dar significado a quem nós somos e contribuir ao funcionamento e continuação da sociedade. Se a sociedade é desigual, então teremos ricos e pobres, então experiências delimitadas pela desigualdade. Reafirmar que menina gosta de rosa, por exemplo, é dar continuidade à desigualdade, porque retira a experiência, por exemplo, do menino gostar de rosa, e isso se torna desigual. O menino não tem acesso a gostar de rosa. É mais ou menos nessa vibe. Você tira do menino ele poder gostar disso. Quando delimito o que posso ou não posso dentro desse limite de experiência nessa sociedade desigual, contribuo para a manutenção dessa desigualdade, né? Vai continuar desigual e é sempre desigual e vai ser isso. Fenômenos sociais, tipo, quando a gente faz uma escolha, é desigual. Porque é delimitado pela sociedade. Fenômenos sociais é como o indivíduo e sociedade se relacionam e como esses dois pontos estão constituídos. Por exemplo, estudar o preconceito. O preconceito ele é individual e social. Tem os mecanismos internos no indivíduo, como uma cultura preconceituosa, pensamento preconceituoso, que é formado por uma constituição social daquele preconceito. Então, uma coisa não se separa da outra. Nosso objetivo de estudo são os fenômenos sociais. No fim, o objetivo de estudo é sobre como o indivíduo e sociedade se relacionam e como esses dois pontos estão constituídos. Então, alguns pontos para concluir aí, a gente depende dos outros para entender o mundo e nossa subjetividade no mundo. Então, a gente depende dos outros para entender o mundo e nossa subjetividade no mundo. Podemos experimentar o mundo por diversos canais. A gente não precisa de alguém igual para isso, né? Por isso que a gente perverso polimorfo, por exemplo, né? Processos grupais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Processos grupais quer dizer trazer valores da sociedade, tipo ir para a igreja, dar significado, né? O do grupo passa para a sociedade, dá significado e passa para a socialização. Nessas escolhas são determinadas pela sociedade, nossas escolhas, né? São determinadas pela sociedade, determinam como ela se organiza. É isso. Tem mais do que precisa aqui. É isso.